Professor, muito obrigado. E, bom, agora vamos falar um pouquinho do nosso convidado da noite. Fernando Ferreira, ele é psicólogo, especialista no tratamento da ansiedade, com especialização em terapia corporal. Atua com jovens e adultos em seu consultório, aqui mesmo em São José dos Campos, e tem como orientação técnica a psicologia existencial humanista, que segue uma linha mais filosófica e reflexiva em seus atendimentos. Para iniciar a programação de 2023 do Conecta Vale, com a palestra Janeiro Branco, você está cuidando da parte mais importante da sua empresa, apresento para vocês e peço aí uma salva de palmas, psicólogo Fernando Ferreira. Boa noite. Bom, e para a gente começar essa conversa de hoje, o Dimas falou que a minha linha teórica ela tem uma pegada filosófica existencial. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma primeira provocação filosófica, falando de negócios, ansiedade, gestão do estresse, entre outros temas do mundo do empreendedorismo. Quando o jornalista Dimas me fez o convite para estar aqui com vocês, ele me mandou a sugestão de pauta. Falarmos sobre a saúde mental do empreendedor. Aí logo eu pensei, que responsabilidade levar para essa galera que vai estar lá, em torno de 50 pessoas mais ou menos, levar algum conceito sobre saúde mental. O que é saúde mental? Não é? E eu já gostaria de deixar a primeira provocação dizendo que muito mais importante do que boas respostas são boas perguntas. O psicólogo sempre trabalha com bons questionamentos. Então eu gostaria que vocês pensassem alguns segundinhos o que é saúde mental para vocês. O que você considera como um bom conceito de estar aqui no mundo de forma saudável? Pense um minutinho nisso. O que faria de vocês pessoas felizes, satisfeitas e se sentindo saudáveis, emocionalmente falando? Eu poderia vir com 10 lições, dar no Google. O que faz uma pessoa feliz? O que é saúde? O que é doença? No entanto, são coisas muito genéricas, que de repente pode servir para meia dúzia de pessoas, mas para outras pessoas não. A gente tem uma população aqui de pessoas tão distintas, né? Com negócios diferentes, com ambições diferentes, com projetos de vida diferentes. Portanto, é muito importante cada um se aproximar do seu conceito. O que me faria feliz, saudável, o que faria eu funcionar bem? Essa é uma primeira provocação que eu vou deixar para vocês ir pensando e a gente vai amadurecendo essa ideia ao longo do encontro de hoje. Bom, agora eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês para a gente direcionar esse encontro de hoje e entender quem aqui já tem algum negócio próprio. Certo? Temos algumas pessoas, então já 6, 7, mais ou menos. Quem aqui gostaria de ter um negócio próprio? Ok, temos mais uns 6, 7 pessoas também. O que vocês entendem hoje? Quem gostaria de falar? Levanta a mão que eu vou para vocês. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram hoje para fazer esse malabarismo da vida adulta? Eu não sei quem viu o vídeo que eu gravei falando desse encontro. Eu fiz um malabarismo com alguns papéis. E a nossa vida é isso, né? Então a gente tem negócios, estudos, vida pessoal, alguns têm filhos, alguns têm casamento, casa, tem pet, olha quanta coisa para a gente organizar. Então, a vida adulta ela se torna um verdadeiro malabarismo. O que vocês diriam
que gostaria de compartilhar um pouquinho qual a dificuldade que vocês têm encontrado para organizar a vida pessoal, negócio, carreira, finanças e todo um malabarismo da vida deles. Quem gostaria de dar uma palavrinha, um tema, alguma coisa que está difícil para vocês organizarem, para a gente discutir um pouco isso? Procrastinação. Eu ia falar procrastinação e tempo. Procrastinação e gestão do tempo. Ansiedade. Procrastinação. Crenças. Crenças limitantes. Ok. O que mais? Medo. Medo. Mais aceito, né? Então, você vai empreender, mas é meio arriscado, meio perigoso, melhor isso. Trabalhando com crenças, né? Quem mais gostaria de dizer? Oi? Sim. Seria a gestão das finanças, a organização. Manter o negócio aberto, sim. Fazer toda a gestão de custos, valor de venda, manter o orçamento, tudo isso. Certo. Tem alguém mais? Tem algum outro tema? Política. Política. Sim. Política governamental. Isso é o que vai acontecer. Isso é muito. Eu creio que deve ser um grande desafio. Incertezas. Lidar com as incertezas. Incrível. Lidar com as incertezas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a ansiedade. Falou ansiedade, medo. A ansiedade, ela sempre é uma resposta que surge no nosso corpo. A gente sente a ansiedade no corpo, peito enrijecido, abdômen às vezes, coração acelerado, muitas pessoas têm dificuldade para respirar. A ansiedade, ela segue respostas corporais que o nosso corpo emite de forma involuntária, irrefletida, diante de algum medo. Quando a gente está com algum tipo de medo, nosso corpo inteiro se prepara, ele emite uma resposta de luta ou fuga. Por exemplo, eu estou indo embora aqui do encontro, estou dirigindo para o meu carro, eu visualizo uma pessoa que eu interpreto como uma possibilidade de assalto. Está se locomovendo até mim de uma maneira meio suspeita. O que acontece sem que eu, no momento inicial, sem nenhuma participação cortical? Meu corpo já se aperta, se endurece inteiro. Isso está me preparando para eu lutar ou fugir. Depois de alguns segundos, começam a vir respostas corticais, onde eu penso, olha, tem alguma posição, tem algum lugar que eu posso me esconder, tem algum lugar aqui, mas são microsegundos depois da resposta corporal. Então a resposta corporal sempre é primeira. Não é? Muitas teorias dentro da psicologia acreditam que o que a gente pensa comanda as nossas ações, que comanda não sei o quê. Na psicologia existencial a gente não acredita nisso. A gente acredita que o que vem primeiro são respostas corporais involuntárias. A gente se viu diante de alguma situação de medo, o corpo aperta na hora, fica todo tenso, todo acelerado, todo ansioso, para a gente lidar com esse medo. Pode ser um cenário de incertezas, como ele levantou, pode ser dificuldade de caixa. Como é que eu vou organizar a empresa? Com tanta inflação. Faço a precificação hoje, imprimo o cardápio, passa daqui a 6 meses, como é que vai ficar isso? Gastei R$3.000 de cardápio no restaurante e os valores, o empresário fica com medo, fica tenso, fica ansioso, vai ter funcionário, como é que vai organizar? Então, essas respostas involuntárias que emergem de situações de medo, de incerteza, isso tudo forma uma ansiedade em nós. Não é? Então é muito importante vocês saberem disso. As pessoas não sabem, elas acreditam que a ansiedade cai na cabeça delas. Está ansioso agora. Não é assim. A gente desenvolve a ansiedade para lidar com os medos. Tem muitas vezes na nossa história de vida, se a gente for buscar, a gente encontra padrões. Desde criança, quando acontecia alguma coisa, eu ficava assim. Quando aconteceu um cenário lá na escolinha, eu já ficava meio
parecido com hoje. Quantas vezes no consultório de terapia eu fui conversando com pacientes e a gente foi vendo que a resposta que ele estava dando com 30, 35 anos é a mesma que ele deu com 12. Porque a gente cristaliza uma resposta e ela funciona e a gente vai levando para a vida. Né? Então esse é o primeiro ponto muito importante. Vocês entenderam essa parte das respostas involuntárias, respostas corporais irrefletidas? Alguém já percebeu essas reações corporais da ansiedade? No corpo mesmo, já sentiu? A diferença entre o medo e o receio. O que vocês enxergam isso daí? Acredito que pode estar tudo na mesma cesta, apenas graus de Intensidade. isso, de intensidade e de afetos na nossa experiência diferente. Quando eu estou com receio, isso me afeta, no entanto, uma escala menor. Estou com o pezinho atrás. Será que vai dar isso? Agora, quando eu estou com medo, né, de repente essa situação está mais, digamos, iminente, né, mais latente, e eu sou mais afetado por essa situação. Tá? Então, no começo da palestra, eu falei o que é saúde mental para vocês, né? Uma das coisas muito importantes é cada vez mais a gente se apropriar do como somos afetados pela situação. Não é? Sempre eu vou gravar vídeos, vou dar entrevistas, as pessoas me perguntam quais são os sinais da ansiedade. Eu posso enumerar alguns, no entanto, cada pessoa tem respostas diferentes diante de um cenário de ansiedade. Então, diante de um receio, algumas pessoas podem ser afetadas de uma forma. Diante do medo, outras. Então, nós temos respostas muito particulares, muito subjetivas diante de ansiedade, medo, receio, angústias e por aí vai. Então, é importante a gente se apropriar das nossas respostas. Bom, e agora, eu queria... Alguém tem uma dúvida até aqui? Alguém gostaria de fazer algum tipo de comentário? Ansiedade e conhecimento, preparação. Você está preparado para a ansiedade. Entendi. Ansiedade e preparado, estar preparado para ter essas informações, esses contratempos todos. Você está falando, você fica ansioso quando você não está preparado. Se você está preparado, você vai ser ansiedade. Pode baixar. Ou não? Sim, quando a gente está preparado, a gente se prepara para alguma coisa, seja uma entrevista de emprego, dar uma palestra, como eu estou fazendo aqui, isso pode influenciar um pouco a minha ansiedade. No entanto, tem a ver com medo, né? Então, eu estou preparado, mas eu ainda estou com medo? Ou eu estou preparado, isso me faz ter menos medo? Entende? Se eu me preparo, eu tendo a ficar com menos medo. Ou nenhum, né? Ou nenhum. Ou nenhum. Isso já é uma coisa interessante a gente falar. Tem gente que acha que a ansiedade não tem cura. Fala, não tem como. A gente já até viu um vídeo esses dias, eu falei, nossa, fiquei até meio morto ali. A pessoa falou assim que não tinha como curar, entre aspas, a ansiedade, e a gente vai viver assim, a única coisa que a gente vai fazer é ser menos afetado ou aprender a lidar com ela. Isso é mentira, a gente consegue sim se livrar, digamos, da ansiedade. E como a gente faz isso? Conhecendo o nosso corpo, as nossas respostas, buscando estratégias, buscando se preparar, porque daí eu diminuo o medo, logo eu vou ficando menos ansioso. Até um ponto, digamos, zero. Não tem ansiedade nenhuma. A gente vai se preparando, vai se conhecendo, vai estudando, vai melhorando a nossa prática e vai evoluindo. Por exemplo, eu lembrei de um caso pessoal, uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei como psicólogo, eu nem tinha Instagram, para vocês terem noção. Tinha só Facebook, não tinha Instagram. Aí eu fui lá, fiz só que eu tinha no momento inicial muito receio de aparecer. Não aparecia no meu Instagram. Eu colocava umas fotos, escrevia um texto e digitava lá na legenda. Né? Com o tempo, eu fui me sentindo mais confortável, eu fui fazendo textos maiores. Né? Com o tempo, eu fui me sentindo mais confortável, gravei um vídeo falando, gravei uns 3, 5 minutos. Tá? Aí eu fui sentindo mais confortável, fui gravando vídeo maior, abri um canal no YouTube, gravava vídeo de 15 minutos e tal. Fui me sentindo mais confortável, comecei a fazer lives.
Foi até a primeira live com o Luiz, que é psicólogo também. A gente fez minha primeira live eu fiz com ele. O Luiz está de branco aqui na frente, psicólogo. A gente fez uma live juntos, ou seja, foi ganhando corpo, foi gravando vídeo mais longo, foi aparecendo. Com o tempo, foi gravando stories, aparecendo de uma forma mais dinâmica, falando, tal. Mas foi gravando áudio. E aí, hoje em dia, eu dou entrevista até na televisão. Eu apareço na câmera. Esses dias aconteceu um fenômeno, eu achei isso incrível, né? Pensando no nível do meu desenvolvimento nessa área de comunicação. Eu marquei uma entrevista, eu não sei se foi na Band, na STV, aqui em São José mesmo. Aí eu marquei na agenda e fui. Eu marquei na agenda, né? A gente sempre marca para uma semana para frente, né? As emissoras trabalham bem antecipado. E aí eu marquei e tal, daí chegou no dia, falei, nossa, tem entrevista hoje na hora do almoço e tal, beleza. Me desloquei para a entrevista, cheguei lá, o que a gente vai falar, não? Aí a assessora falou, é burnout, tá bom. Entrei ao vivo, sei lá quantos milhares de pessoas vendo. Ou seja, um tempo atrás, eu não aparecia no Instagram por nada. Hoje, eu me lancei numa entrevista, nem sabia do que eu ia falar de segundos atrás. Por quê? Eu fui me preparando, estudando, me desenvolvendo, criando essa forma de falar, de expor, sem medo, sem receio, sem necessidade. E hoje, para mim, é um tanto natural de expor. Fui criando essa musculatura. Então, o preparo ajuda a gente ir performando cada vez mais. E os empreendedores e aspirantes a empreendedores que estão aqui, é importante ficar com isso em mente. A nossa vida ela é processual. Então hoje você está começando um negócio, você está aí fazendo algum tipo de movimento, faturando os seus R$3.000, por exemplo, você tem um certo corpo hoje, uma certa estrutura, com R$3.000 de faturamento. Daqui a 2 anos vocês vão ter R$30.000 de faturamento. Vai ser necessário outra forma para lidar com isso, outra estrutura, outra capacidade de malabarismo. Muito mais dinheiro, contabilidade, funcionário. Ou seja, gente, é igual a musculação, você não entra pegando 50 quilos, você entra, você pega 5, vai te preparando, então o tempo sai performando cada vez mais. Então o preparo nos deixa assim menos ansioso. É possível performar, crescer, fazer as coisas sem ansiedade, é super possível. Hoje a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Pegando o grande professor do Soares falou, questão do preparo, tem com a experiência, né? À medida que você tem experimentado no assunto, ou até do ponto de vista de empreendedorismo, né? Ou de empreender, as situações vão se repetindo, aí seu ponto de ansiedade vai baixando porque você está experimentando. Contudo, o novo sempre vai existir, né? Lidar com faturamento de 3 mil é uma questão. Quando você lida com 2 funcionários, 10 funcionários, 100 funcionários, assuntos novos vão surgindo. Então eu acho que, assim, na minha opinião, esse é o desafio, né? Porque parece que você com a experiência venceu, agora eu estou tranquilo. Porque esse assunto eu já domino. Mas aí vem algo novo, né? E aí é novo, né? Parece que zero processo, né? Se você não domina, sim. Aí a ansiedade volta, que é novo. É um gatilho, né? Até deixar de ser novo. E aí uma dificuldade, no meu caso, que eu só tenho às vezes, é lidar com o novo e qual que é a intensidade da ansiedade que eu vou colocar naquilo. Né? Tem gente que é mais tranquilo. Meu pai, eu brinco que vai viver 200 anos, porque meu pai não tem livro de... Porque as coisas são mais simples, né? Agora a gente lida com algumas coisas mais técnicas, a nossa geração tende a ficar mais ansioso. Eu, no meu caso, quando algo é novo, eu tenho que preparar por exemplo, a entrevista, tem que preparar todo um chão, uma coisa, pesquisar para chegar o mais pronto possível. Tem gente que já vai tranquilo. Eu lembro que quando eu trabalhava embarcado, eu sempre encontrava equipamento em plataforma de trabalho, eu sempre encontrava equipamento que estava no problema, e aí tinha que ler manual, tudo, e chegar o mais preparado possível, porque eu ficava com essa ansiedade para poder fazer a entrega. Eu tinha amigos que, cara, eu deixava tranquilo, assim, o cara lá eu vejo, e tudo certo. E talvez o cara performava igual, mas sem o sofrimento que eu tive, é estranho, porque a gente... Legal, eu gostei da fala dele. Eu queria pegar um recorte da fala dele, que ele falou assim, a gente fica muito ansioso. Eu fico muito ansioso, né? E essa questão da ansiedade é interessante. Vamos lá.
coisa muito interessante a gente mudar a perspectiva. E ao invés de pensar, a gente fica muito ansioso, né? Generalizando. Eu pensar, eu fico muito ansioso. Eu me organizo de forma muito ansiosa quando isso acontece. Né? Eu queria pegar essa fala, foi muito boa. Nós temos aqui alguém que é da área de elétrica, eletrônica. Ele mesmo, o próprio? Engenharia elétrica, engenharia eletrônica? Eu gostaria de apresentar para vocês hoje uma peça que vocês vão lembrar para o resto da vida de vocês, chama potenciômetro. Quem conhece potenciômetro? Bastante pessoas. Quem se sente preparado para falar o que é um potenciômetro? Vou explicar para todo mundo o que é um potenciômetro. Galera, presta atenção aí, isso é muito importante. O potenciômetro é uma resistência variável, ou seja, no circuito elétrico você coloca lá esse componente e com ele você consegue regular a resistência que ele oferece. Então, basicamente, isso é um potenciômetro. Tem diversos usos. Algum dos especialistas quer dar alguma adicionar a fala dele ou não? Não, é isso mesmo, né? A gente tem um resistor que é fixo, sempre 100 ohms, né, Walter? 1000, e tem os que vão de 0 a tanto quanto ele vai variando na escala. Vai de 0 a mais ou menos? Sem mega. Sem vários, né? Tem vários. O pessoal aqui que não são os técnicos, vocês entenderam o que é um potenciômetro? Entenderam? Um exemplo mais simples agora, no rádio do carro de vocês, quem é da minha época aí, de 90 abaixo, o rádio da nossa época, não era essas modernidades de hoje, como é que a gente regulava o volume? Certo? É um mini potenciômetro. Um potenciômetro, né? Então, o que é um potenciômetro? É uma peça da eletrônica que regula graus de intensidade. A gente tem isso em algumas lâmpadas, por exemplo. Tem lâmpadas que elas podem ficar muito potentes, você pode regular elas e tal. E onde isso encaixa? Uma equipe psicóloga está falando de eletrônica, o cara louco é esse, gente. Onde que isso encaixa na nossa vida? Não é? Como a gente vai usar um potenciômetro na nossa vida? Bom, muitas das vezes, eu como psicólogo, entre vários outros psicólogos, ensinam exercícios de respiração, exercícios que são, digamos, para acalmar, não é? Para dar uma respirada. E as pessoas interpretam que a nossa intenção é induzir em algum esquema de relaxamento. Não é? Como se eu quisesse pegar uma pessoa hiperativada, ansiosa, que está trabalhando a 200 por hora e quisesse relaxar essa pessoa. Mas não é essa a minha intenção. Pegando a fala dele, né? As coisas, a gente estava fazendo uma coisa, aí acontece algo novo, e aí a gente fica todo ansioso e tal. Tem uma fala muito importante na psicologia, que é de um filósofo, ele dizia assim: não importa o que a vida fez de você, e sim o que você faz com o que a vida fez de você. É legal essa frase, né? O que ele diz? Independente do que nos acontece, o mais importante é como respondemos a essas demandas. Isso que ele contou como um exemplo, você tem uma certa experiência em determinada coisa, aí de repente acontece algo novo, muda um pouco. E os cenários são incertos. A gente tem que aprender que a vida, na verdade, é incerteza. Em alguns momentos a gente tem uma falsa sensação de estabilidade. E, na verdade, isso não é a nossa realidade, de fato. A vida ela é dinâmica, ela altera todo o tempo, está sempre mudando. A gente está sempre tendo que nos reinventar. Por exemplo, a gente está em 23, em 2020, em fevereiro, por exemplo, antes da pandemia, a gente não tinha esse boom de negócios digitais que a gente tem hoje. Agências, profissionais de social media, assessoria de imprensa no volume que tem hoje, isso tudo são coisas novas. Muitas pessoas dentro das suas atividades tiveram que se reinventar também, trabalhar de forma remota. Na nossa vida a gente tem que estar sempre se reinventando. Um tema muito importante dentro da psicologia são os sobressaltos. E a gente já vai encaixar com o potenciômetro, não esqueci dele não. O
que é o sobressalto? O sobressalto é como se fosse quando a gente está andando de carro tem um obstáculo. A gente dá uma... Né? Quando acontece alguma coisa fora da nossa rotina, fora da nossa experiência, a gente tem uma pequena resposta de susto. Por exemplo, no trabalho de vocês estão seguindo a rotina, aconteceu alguma coisa que quebrou um padrão. Uma resposta automática, involuntária, em algum grau de um susto. Se for uma coisa que vai afetar muito vocês, muito a rotina, vai ser um grande susto, um grande sobressalto. Se for uma coisa que afeta pouco, um pequeno sobressalto. Vocês vão se assustar um pouquinho. E aí, a questão é, como eu respondo a esse sobressalto, a essa dificuldade, a essa coisa que me atravessou? E aí a gente volta no potenciômetro. A pessoa saudável, existencialmente falando, a pessoa que vive de forma mais saudável para si e para as pessoas à sua volta, é a pessoa capaz de regular o próprio potenciômetro de forma intencional, de forma consciente. Porque geralmente as pessoas não sabem fazer isso. Geralmente, se o mar está calmo, a pessoa está bem. Se o mar está bravo, a pessoa está toda desorganizada. Bagunça a pessoa inteira. E entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades. A gente não tem só o grau do potenciômetro do 1 a 100. Então, dependendo do que me acontece, eu posso dar uma resposta mais enérgica. Eu preciso estar mais presente, mais acelerado, mais rígido, para resolver aquela questão do mundo do empreendedor, entre outras. Enfim, para todo mundo. Depende do que acontece, eu não preciso de tanta rigidez, de tanto afinco, de tanta ansiedade. Eu posso agir um pouco menos de afinco, de ansiedade, de aceleração. Isso que as pessoas muitas das vezes não sabem regular, discernir. Acontece uma pequena coisa, se a pessoa já tem esse padrão, ela acelera, mas já se assusta, fica toda ansiosa. O problema é que ela responderia muito tranquilamente. Não precisava de tanta energia. Assim como tem pessoas que o potenciômetro delas deve estar até quebrado, que estão lá embaixo, vive se arrastando, tem que resolver uma demanda, tem coisa para fazer, hoje para amanhã, vou fazer uma coisinha aqui. Caiu uma bomba no colo dela, ela está lá meio morrendo, não é assim também. Consciente. Final de semana, vai ficar com a esposa, vai relaxar, tudo bem, joga o potenciômetro lá embaixo, relaxa o corpo, esquece os negócios, só dá uma olhadinha ali, coisinha de leve, para a esposa ligar, não vai café no banheiro, você dá uma rapidinho e volta. Mas é hora de menos. Agora, segunda-feira, caiu as bombas, onde vai resolver? Funcionário, se você pediu para despachar, você vai contar. Vamos acelerar esses potenciômetros aí e vamos agir com mais afinco. Vocês entenderam essa questão do potenciômetro aplicado na nossa vida? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Eu quero tomar atenção, eu acho que o adolescente, a gente, né? O que nós criamos monstros? Por que nós criamos monstros na nossa mente para intensidade? Por que nós criamos monstros para essa ansiedade? Como tirar esses monstros? E por que tirar esses monstros somos nós mesmos? Os monstros, provavelmente, são os medos, que vêm de forma irrefletida, diante de um sobressalto, alguma coisa que quebra uma ordem, de assusta, fica tudo tenso, começa, o ansioso geralmente já pensa em cenários catastróficos. Ele não pensa, vai me impactar um pouquinho. Não, ele já pensa, fudeu, vai fechar a empresa, perdi tudo, vou voltar, sei lá o quê. Mas a gente vai fazer um exercício hoje para regular essa situação. Alguém mais? Você vai entender melhor, tá? Porque assim como o amigo falou, a questão é a experiência. Então a gente vai fazer um exercício para vocês terem experiência sobre isso. Estava falando que a ansiedade tem graus diferentes, né? E tem mesmo. Nós somos afetados pela ansiedade em vários graus. Dependendo do susto, dependendo do medo, dependendo do sobressalto.
Isso tudo vai influenciar o quão ansioso a gente fica, com certeza. Alguém mais? Primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu vejo tudo isso como assim, uma reserva muito grande, acho que o grande desafio que você está falando para a gente. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada à literatura. Então, o que eu recomendaria para todos esses que estão empreendendo, de cara, era que conhecessem a arte da guerra. De início, de cara. Segundo, essa coisa de você ter essa dosagem do potenciômetro, isso é um negócio importante, mas perigoso. Por quê? Porque uma vez que você se sinta muito seguro de si, você tem a certeza de que aquilo que você está fazendo não vai mudar, tudo é uma variável. O que mata o paraquedista no salto? Nós aprendemos isso na mirada paraquedista. E você chega na porta de um avião para saltar, cada salto é um salto. Tem gente que salta 1000 vezes e acha que já é. Então começa a abusar da sorte, começa a abusar da segurança, porque ele começa a encontrar um jeito para as coisas. Nem tudo você vai ter um jeito. E tem uma outra coisa importante também, que eu acho que tem um peso muito grande, que é um pouco de cabelo branco. Um pouco de cabelo branco, ele dá uma sabedoria que, por mais que a ciência que nós conhecemos nos dias de hoje, porque está muito ao nosso alcance, né, não é suficiente para lidar com as realidades da vida. Então, assim, se você perguntar para um colega empreendedor mais jovem, perguntar para uma pessoa com mais experiência, você vai ver que existe um abismo na forma de enxergar, muitas das vezes, muitas oportunidades de negócio, exatamente por conta da experiência, da sabedoria. Então, assim, gostaria de agradecer e dar essa contribuição, e penso que é importante a gente considerar bastante as condições adversas que podem surgir. Acho que todos nós temos que andar sempre com o radar assim, extremamente ligado, né? Mas você só vai aprender a lidar com isso com a sua experiência de vida. Eu não vejo uma outra maneira. O coaching, isso que você está falando para a gente, isso vai ajudar muito, porque vai nos orientar, vai nos colocar no caminho. Se eu for permanecer no caminho, isso vai depender da minha conduta, da minha crença nesse valor, que eu vou conhecer através do coaching, do trabalho que o profissional psicólogo traz para mim. Mas é preciso ter assim, muita humildade diante das coisas para conhecer os nossos desafios que não são fáceis. E a experiência para a gente da terapia formativa, que é a linha de terapia que eu sigo, a experiência ela é o supremo, né? Tudo para a gente é através da experiência. Por isso que eu falei que daqui a pouquinho a gente já vai fazer uma experiência a respeito do potenciômetro, né, dos sobressaltos e tudo mais. E a terapia, ela é um processo em que a pessoa vai no consultório uma vez por semana. Então ela vai lá, conversa 1 hora comigo, vai para a vida dela, volta na outra semana, vai para a vida dela e volta na outra semana. Geralmente, por um período de no mínimo 2 anos. Por que uma vez por semana, 1 horinha, por no mínimo 2 anos? Precisa de experiência. A pessoa vai chegar, ela vai espanar um monte de dificuldade, a gente vai organizando. Em cada semana vai ser possível tratar uma coisa só. Não dá. Nossa vida tem 1000 demandas. E aí a pessoa é orientada, organizada, e ela vai para a semana com uma tarefa. Aí ela vai executar. Na outra semana ela vai trazer as dificuldades dela. Olha, eu fiz, foi legal por causa disso, isso aqui eu tive dificuldade, não sei o que não. E vai de novo para mais uma semana. E vai. Com o tempo, a pessoa vai se organizando. Ela vai entendendo vários componentes do cubo mágico da vida dela. Alguém que faz luta, taekwondo, judô,
Quem faz luta aqui? Eu faço luta, taekwondo. Quando a gente vai aprender um golpe, são várias etapas de um golpe. Primeiro tem que acertar o pé de base, tem que acertar o movimento, tem que acertar a inclinação, aí tem que acertar o chute, o jeito que eu caio. São vários movimentos dentro de um chute. Quem não é da luta, vê o cara dar um chute, acha que é uma coisa simples. Tem no mínimo de 5 a 7 movimentos diferentes em um chute. Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai para a vida dela, ela faz uma coisa que eu falei, mas ela erra outra. Então o paciente foi um caso engraçado, aconteceu 2 semanas atrás, 2, 3 semanas. Ele foi para terapia, e aí ele estava tendo uns problemas com a namorada dele, porque ele estava muito. O namorado estava fazendo um monte de coisa que ele não gostava e ele estava falando nada. Aí eu fui dar uma regulada no potenciômetro dele e falei: olha, você tem que expressar as coisas que você não está gostando, expõe para ela, conversa. Então, beleza, vou fazer isso. Tá bom, maravilha, doutor. Beleza? Passou 3 dias, eu recebo um áudio que quase terminou o relacionamento. Porque o potencial dele foi muito para cima. Ele soltou os cachorros dela. Errou. Aí ela ficou grávida, tentou tomar uma volta aqui, veio para a processação, a gente baixou o potencial dele. Não é para ser tão durão assim também, cara. Calma aí. Mas doutor, você falou que era meu problema. Não é assim também, cara. Vamos lá. Isso aqui, ó, você tem que falar assim. Durou um pouquinho o potencial dele e foi para outra semana. Eu acho que deu certo, ele não mandou nada até agora. Então eu acho que tá legal, tá reguladinho. Não. Então é assim, é processual, é toda a experiência. Empreender é assim. Eu no começo da minha atividade empreendedora, tomava não, não conseguia, ia tentar vender o meu produto, não dava. Hoje em dia eu não atendo a demanda que eu tenho. Não tem como. Eu não tenho recurso suficiente para atender quantas pessoas que me procuram. Mas por quê? O negócio mais antigo que eu tenho desde 2012 até hoje, passou de 10 anos. Muita experiência. Eu sou muito mais assertivo hoje em dia num pitch, numa apresentação, numa proposta do que antes. Experiência. Então a experiência não é absoluta. E para os novos, estão aqui os jovens, 20 e poucos anos, não fiquem se apertando, se acelerando para tentar resolver a vida, não. Em um ano. A gente tem que ver a vida como uma maratona. A gente vai entrar num ritmo cadenciado, processual, vai. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A visão é 10 anos. Então tem muitos jovens desesperados que chegam lá no consultório querendo resolver a vida, mas não posso. Calma, cara, vamos resolver, experiência. Né? Bom, vamos. Vimos como é que a gente está de tempo? Temos 10 minutos. Então, vamos fazer uma pequena experiência sobre o potenciômetro nosso, que tem aqui dentro da gente, para vocês aprenderem a regular graus de estresse, ansiedade. Então, ó, eu vou pedir para vocês, quem está segurando alguma coisa, solta na mesa, não deve precisar ficar com as mãos livres das duas, tá? Se acomoda, encosta na cadeira. Fica assim encostado, com a mão na mesa assim. Aí, ó, vocês vão colocar a mão de vocês assim, ó, na frente do peito. Isso. Não deixe encostar na mesa, deixa ela levar. Antes da gente fazer qualquer influência no corpo, sintam o corpo de vocês. Percebam como vocês estão presentes aqui agora. Como estão as pernas, barriga, peito, a garganta, a cabeça. Percebam os músculos. Como você está presente aqui agora? Seu corpo está mais relaxado, está mais tenso. Você está se sentindo mais na pele. Você está sentindo mais os seus músculos. Sinta a sua presença. E agora a gente vai fazer um pequeno movimento. Pode manter a mão baixa, mas só para vocês entenderem. Começando pelos dedos das mãos, aperta um pouquinho. Isso, só um pouquinho. Para. Essa mesma apertinho que a gente deu no dedo, reproduza na mão e traga para os músculos.
Ou seja, tensione um pouquinho o músculo do peito, um pouquinho a barriga. Sintam o corpo de vocês um pouquinho mais rígido. Aperte os músculos do corpo inteiro um pouquinho. E sintam um pouquinho as diferenças. Perceba os reflexos dessa ação. Você um pouco mais rígido, um pouco mais tenso. Perceba se isso te acelera, te deixa mais enérgico, mais ligado, se te deixa meio apertado, meio angustiado. Sinta um pouquinho. Vamos mais uma vez. Começando pela mão, aperta um pouco mais. Para. Mantém estável a mão de uma forma só. Replique com o corpo agora. Aperta mais o peito, aperta um pouco mais a barriga, os músculos da perna. E sinta os reflexos da ação. Você é um pouco mais rígido ainda. Mais denso. Agora vamos fazer o contrário. Um passinho, um pouquinho menos. Solta a mão um pouco. Isso. Solta os músculos do corpo também. Solta o peito, a barriga. Traga o peso corporal um pouquinho para baixo. Sente você mais na cadeira. Sente um pouco mais o pé no chão. E mais uma vez, um pouco menos. Solta de novo a mão mais um pouco. Estica um pouquinho os dedos assim. Freia com o corpo. Relaxa o corpo mais um pouco. Freia, barriga. Dá uma estirada, faz um barulho. Sente o peso na cadeira. Pé no chão. E aos pouquinhos pode ir descansando as mãos. Sinta um pouquinho o corpo de vocês agora. E gostaria de compartilhar um pouco sobre essa experiência. O que sentiu quando fez mais, quem fez mais, quando fez menos? Quais foram as respostas que você sentiu? A sensação foi de ansiedade, né? Aquela sensação de adrenalina de quando a gente está passando por um episódio de estresse, de raiva, enfim. E quando foi relaxando, foi totalmente o contrário, né? Uma sensação de alívio. Eu acho que de repente eu cheguei até um pouco tensa, estava bem envergonhada e senti vontade de responder algumas questões, inclusive, e estava tensa. E agora eu me sinto mais relaxada, tanto que tive até coragem de responder. Legal, ela contou isso, quando ela relaxou, ela percebeu que ela estava um pouco tensa, antes do exercício até. Eu lembrei no caso que eu tive no consultório um tempo atrás, foi engraçado, foi legal assim. O cara estava falando das questões dele e tal, todo rigidão, eu percebi que o cara era rígido, sabe? Até a fala dele era rígida, né? Então assim, não, quando o funcionário fez isso, todo rigidão assim, né? Percebendo uma rigidez, um afinco, né? Para fazer as coisas. E aí quando eu fui para essa prática corporal, eu falei para ele, sinta o seu corpo, como é que você está? O que você sente nessa experiência? Ele falou assim, estou normal.
Eu assustei, genuinamente assustei. Você está normal? Então, uma expressão de susto. Aí ele se assustou com a minha reação. Normal, isso aí é normal para você? Ele é. Caramba. Aí ele foi sacar depois. O ponto zero dele já era aqui, ó. Então cada um tem um padrão. Tem uns que o ponto zero é aqui, tem uns que é aqui, tem uns que é aqui. Depende muito da história de vida, da infância, tem todo. Tudo que a gente é enquanto adulto hoje tem muito na nossa infância, tá? Então a nossa infância forma padrões com a gente. Que a gente sempre responde de determinada maneira. Né? É outra coisa que ela... Eu quase me esqueci de falar disso, não posso esquecer da fala dela. Eu quase esqueci, eu incluí no conteúdo, mas enfim. Ó, quando a gente faz, vamos imaginar que está o nosso corpo, né? O nosso tronco. Quando a gente aperta os músculos, o que a gente faz numa escala micro com a gente? O que eu faço no meu espaço quando eu me aperto? Eu diminuo. Eu diminuo o meu espaço, eu me aperto, eu tomo um espaço menor no mundo. Aí ela falou, quando eu apertei eu senti ansiedade, estresse, as mesmas sensações da raiva e tal. Uma coisa muito importante para os empreendedores e aspirantes a empreendedores que estão aqui. O empreendedor, ele superestima o que ele pode fazer em um ano e ele subestima o que ele pode fazer em 10. O empreendedor tende a se apertar muito. Não sou empreendedor, tá? Os outros podem se também conectar com essa fala. A gente tende a se apertar muito. A gente olha a agenda, aí cai uma coisinha, dá para fazer, dá para encaixar. Estava falando com o professor aqui agora, vem uma aula para a gente, dá para colocar. Só que a gente conta a aula das 7 às 10, de correção de trabalho, e aí? E para corrigir, aplicar prova. Então, a gente não pode se apertar. Você tem que olhar a sua agenda e entender, dá para eu pegar essa atribuição ou não? Eu vou me apertar ou não? Performar, não sei quem lê o livro aqui, Essencialismo. Performar nos negócios é muito mais sobre falar não do que só falar sim. Então é pouco com qualidade, e não muito, de qualquer jeito. Né? Senão a gente acaba vivendo como um pato. Vocês conhecem a filosofia do pato? Conhecem? O pato ele anda, o pato ele nada e o pato voa. Ele anda mal, desengonçado, nada mal e voa mal. Não é nada direito. Então, muitos empreendedores são os patões nos negócios. O cara quer fazer isso, o cara quer ser o social media dele, o cara quer ser o caixa dele, ele quer ser a contabilidade, ele quer ser o gestor, ele quer ser o estoque, ele quer ser o atendimento ao cliente, não dá. E é o que ela falou, quando eu apertei, eu senti ansiedade e tal. Por quê? A gente se aperta na agenda, na vida, e aí a gente fica todo ansioso. Gente, a gente está no final, o dia já está fazendo assim para mim já. Eu já passei, e se deixar, você ficar aqui até umas 10. Vocês querem ficar até umas 3 horas? A gente pega um iFood ali, vamos ficando. Alguém quer fazer uma pergunta para a gente, sei lá, uma consideração final? Nossa, não posso ir embora sem perguntar isso, senão eu vou morrer de ansiedade. Pergunta logo, a gente segura o Dimas. Cadê a namorada do Dimas para segurar ele? Leva o Dimas para tomar uma água. Achei bacana o que você falou sobre a questão da infância, né? Trazer reflexos na vida da pessoa, né? Quando você comentou sobre a pessoa que conversava com você perguntou, pô, mas eu estou com é esse, assim, é sempre bom a gente tentar, ainda que a gente esteja fora de fase, a gente tentar trazer, essa é uma pergunta, né? Trazer para esse ponto neutro verdadeiro, é algo onde ele está. É isso mesmo? Prazer com o ponto, mas... Então, você comentou que conversando com uma pessoa viu o nível de atitude dela, né? E aí você perguntou para ela se ela estava normal, se ela estava bem, tranquila. E ela falou que estava, você falou, nossa, mas isso é tranquilo para você? Então, assim, isso é uma verdade. E eu acredito também, como foi bem colocado,
pode vir, coisas da infância, da experiência pregressa, enfim. A gente deve tender a diminuir, abaixar esse ponto novo que está fora de fase para uma condição real na nossa vida. Olha, a pergunta dele foi muito boa. Ele falou do caso que eu contei do cara que era muito rígido, muito tenso. E ele falou, a gente tem que regular isso para baixo e tal. De acordo com a nossa infância, peguem o celular de vocês, abram o Instagram, eu vou postar um vídeo para vocês verem lá, que eu tenho no YouTube, um vídeo grande. Chama Como a Infância Influencia a Vida Adulta. Vou disponibilizar para vocês assistirem. Meu Instagram é @fernandoferreira.psicólogo. Sigam, daí eu compartilho o vídeo com vocês. De acordo com a nossa infância, a gente forma padrões. E esses padrões, primariamente, são divididos em dois. A gente tem formas overbounds, ou seja, muito formadas, e formas underbounds, subformadas. Então, na verdade, respondendo a pergunta dele, a gente deve baixar um pouco, depende. Se a pessoa ela é overbound, ela é rígida, ela é muito tensa, muito acelerada, ela tende a já colocar um esforço muito grande nas atividades, ela deve sim regular o potenciômetro um pouquinho para menos, se acalmar um pouco. Se é uma pessoa que é underbound, é o contrário, essa pessoa precisa de forma. Então, no meu consultório, por exemplo, o trabalho ele é muito individual, vai da necessidade de cada um. Geralmente, os ansiosos são overbounds. O ansioso já é todo duro, todo acelerado. Quando o paciente vem pela primeira vez, eu fico lá em cima só vendo como é que ele vai vir. Porque só dele entrar, ele não sabe a boca, já sei um monte de informação sobre ele. O cara às vezes entra assim. A gente assim, overbound. O cara com muita forma. Agora tem gente, mais comum em mulheres, mas tem homem também, a pessoa entra toda pisando bem marvinho. E doutor, licença, posso entrar? Aí tem duas cadeiras, né, pessoal? Para. Posso sentar aqui, pode? Ela é underbound. Ela é mais porosa, mais leve. Se é uma pessoa subformada, essa pessoa precisa de forma, precisa aprender a se estruturar, regular o potencial um pouquinho para mais, porque tem desafios da vida que precisam de energia. Você vai fazer um TCC, você tem que recrutar esforço, você tem que ler normas bibliográficas, conversar com o professor, levar para revisar e tal. Não tem como fazer de forma porosa. Você vai empreender, você não vai conseguir empreender na porosidade, você vai precisar de um pouco de rigidez para você se organizar. Então, respondendo a sua pergunta, o ponto 1 é eu perceber o que eu faço como padrão. Eu sou overbound, aceleradão, duro, tenso, saio rasgando todo mundo, com agressividade lá em cima. Ou eu sou underbound? Por exemplo, mulheres têm dificuldade para falar não, para se impor, para falar o que ela quer, igual o meu paciente que eu contei. Tem homens também que são mais porosos, aí precisa regular o potenciômetro para mais. Então, primeiro identifica a forma e depois eu faço a correção do potenciômetro. Né? Certo? Só uma coisinha, o que ele falou, gente, sobre ler Arte da Guerra, principalmente para aspirantes a empreendedores e empreendedoras, muito importante. 2 livros básicos para vocês. Não abram negócio nenhum sem ler Arte da Guerra e Pai Rico, Pai Pobre. Empreendedor que não leu Pai Rico, Pai Pobre. Né? Quem aqui já leu Pai Rico, Pai Pobre? Bastante, uns 10 aí. Quem não leu, recomendo que leia, mesmo que não seja empreendedor, tá? O Pai Rico, Pai Pobre é lição de finanças para a vida pessoal, para os negócios, para tudo. Bom, agora acho que a gente vai precisar fechar, senão o Dimas não chega nunca mais. Deu problema aqui, a gente pode continuar. Vamos continuar, gente. Quem quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar sobre as formas.